Olá, pessoal! Voltamos com mais um podcast Taço Conta, hoje com um tema que não é nada de contabilidade, nada jurídico, mas super atual. Mais uma vez, para você, empreendedor, empresário, contribuinte, pessoa, gente, vamos vir com a gente aqui no Taço Conta, que a gente gera informação para você. Qual o tema hoje? Diversidade, olha esse tema, gente, comunicação e relacionamento. Só essas 3 palavrinhas já são demais. Vivenciando o social do ESG nas empresas. Essas 3 letrinhas que a gente vive falando aqui. Mas hoje a gente está com uma convidada muito especial que já esteve aqui com a gente, a Gislene Ataide. Gi, obrigada por estar aqui com a gente. Essa cat maravilhosa com um penteado novo para esse podcast hoje que vocês estão vendo aqui. Tá maravilhosa. Bem, quem é a Gi, que vocês já conhecem um pouquinho, né? Consultora de empresa especializada, né? Consultora de empresas especialista em comunicação para líderes e time de alta performance. E ó, eu sou prova disso, que ela é fera, essa mulher. Capixaba da gema e apaixonada por comunicação e relacionamento. Construiu uma trajetória diversificada que abrange desde pequenas empresas até empresas multinacionais, com uma sólida carreira de 15 anos em empresas de diversos setores. Focou principalmente sua carreira nas áreas de relacionamento com o cliente, vendas e recursos humanos. Eu gosto mais de vendas e relacionamento, que ela é fera. Nos últimos 10 anos, ela trilhou o caminho da consultoria empresarial, se tornando especialista em treinamento e mentoria para líderes e equipes de alta performance. É também psicodramatista. Isso mesmo. Depois ela vai me explicar que porra é essa. E profissional certificada em coach e análise comportamental, trazendo uma abordagem única para o desenvolvimento humano e organizacional. Gi, seja bem-vinda mais uma vez nesse nosso podcast. Já vamos começar explicando o que é psicodramatista, gente, por favor. Olha, você me apresentando, eu fiquei até animada. Eu falei, nossa, eu sou isso tudo. Olha como que ela traz Tá isso, né? Com uma energia. Positiva. Gostei. Eu sou isso tudo mesmo, né, Carla? Você é. Somos feras. Então, eu quero agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui com você. Esse convite maravilhoso. O quanto que isso oportuniza, tanto para mim, quanto para você, quanto para a comunidade como um todo, os empresários, né? E aí, respondendo isso aí que você trouxe, da psicodramatista, é uma especialização que eu fiz, uma pós, em psicodrama, né? Que é um olhar colocando o drama dentro dos comportamentos. A gente conseguir se ver de fora da nossa situação. Entendi. E a gente coloca ali pessoas ou situações para serem vivenciadas e a gente enxerga aquilo ali de fora. Né? Entendi. É uma ferramenta, né? Onde, explicando de maneira bem comportamental, muito assim, de maneira bem breve para se entender, né? Então, o psicodrama foi um estudo que eu busquei e que baseou muito o que eu realizo hoje nas empresas. Né? Quando a gente fala de dinâmica de grupo, de fazer vivências, de fazer a pessoa trazer o corpo, a presença, tudo isso eu vim trazendo por base o psicodrama, que me apoiou muito nisso daí. Que bom. Gi, vamos falar nosso tema. Você gostou? Amei. Eu falei, meu Deus, mas a Carla, ela me convida, me dá essa sugestão aqui, que eu falei, olha, eu senti um calor aqui dentro, eu falei assim, é isso. Mas não é, mas a gente precisa ter uma erupção nesse vulcão. Sabe por quê, gente? A gente fala tanto de ESG e às vezes está tão perto as ações para dentro desse tema, né? Dessa questão do governança, do social e do humano, mas tá tão perto do meio ambiente que as pessoas não percebem. E aí, por isso que eu falei, gente, você com toda a especialização que você tem, que eu já disse aqui, né? Ninguém melhor que você para poder dar essas falas aqui pra gente. Vamos falar um pouquinho, então, desse nosso tema, né? Vamos começar pela diversidade, né? Como que faz essa questão agora dessas empresas, né? Todas as instituições. Hoje a gente está com um estado onde o nosso governador, eu sempre falo isso aqui, é o responsável pela Pacto Global Brasil, né, esse verde aí, né, que está agora sustentável, inclusive, ele é que é o presidente disso tudo e está dentro do ESG, né, a gente tem muitas empresas no nosso estado que têm metas, as SAs de capital aberto são obrigadas a fazer divulgação já a partir do ano que vem, a norma de divulgação já está em vigor, o Conselho Federal de Contabilidade já aprovou, e essa norma vai convergir as ações, né? Efetivas mesmo, ações né? efetivas. Então, como que as empresas podem ir além dessas estatísticas e realmente abordar a diversidade dentro dessa cultura organizacional? Sem aquele lero-lero, sem ficar fazendo aquela... Gente, eu acho massa quando vocês fazem propaganda com sempre os pretinhos.
Eu fico imaginando se os branquinhos ficaram de fora por algum motivo. Porque, gente, diversidade tem que ser sempre focar nisso. Eu acho que, eu não sei, eu tô entendendo errado, as pessoas estão entendendo errado. Às vezes, por isso que eu queria te fazer essa pergunta. O que é trabalhar a diversidade de verdade? Sabe? O que é isso dentro das empresas? Então, eu vi o que me atiçou, né, esse convite que você me fez, foi a gente simplificar esse processo que é tão gourmetizado. Eu acho que ainda é falado de uma Perfeito. forma Para que vender. gera uma distância Para vender. para vender, que parece assim, não, só quem pode fazer isso é aquela grande empresa lá, né? Só as pessoas que já têm condição de fazer esse investimento. A gente aqui ainda está muito no chão, a gente não tem condição de fazer. E não, eu acredito que a gente pode sim facilitar essa comunicação, esse entendimento e vivenciar, até porque a gente já vivencia. Então é a gente trazer a consciência, o que a gente já está fazendo e o que a gente já pode, a partir de agora, incluir nas políticas, seja de pequena empresa, vamos falar aqui, de Sim. média, pequena, tá? Não vamos ficar colocando lá Só para... porque empresa grande é fácil, né? Agora vamos falar de nós aqui, né? Então, o que seria? Só falar da questão racial, como você trouxe, que é super importante. Eu não estou falando só no sentido de diminuir, pelo contrário. Sim, de unicamente. Né? Mas ela também é uma questão, um recorte de suma importância. Mas, a partir do momento que eu vou trazer um exemplo para você, tá? Que eu já fui contratada e às vezes o gestor não tem ideia na hora que ele vai fazer a demanda, tá? Que ele vai fazer um pedido. Uma contratação. Olha só, preciso treinar a minha equipe para atender melhor, né, o cliente, e ele não está sabendo, por exemplo, tratar uma pessoa idosa, tá? Uma pessoa que tem mais de 65 anos. Ele também não chega falando direitinho do jeito que eu tô falando aqui com você, não, tá? Isso aí eu já tô passando... Ele vai com mais cuidado para poder achar para você não achar que ele tá sendo discriminativo, né? Isso! Ele tá discriminando alguém. Eu tô passando todo um filtro aqui para você, que eu já fiz essa leitura. Mas aí eu já identifiquei que o quê? A dificuldade daquela equipe ou daquela empresa é no trato com uma pessoa idosa, no acesso, por exemplo, a uma pessoa com deficiência... entre outras questões aí que vão vindo, né? E aí, para isso, não é só no verbal, é na estrutura, né? No ambiente, no prédio, no comportamento. E aí, uma grande questão, a pessoa, ela não identifica nem que essa empresa não tem esse preparo. Aí, quando ele me contrata, ele fala assim, mas Gislene, eu tô com essa dificuldade aqui, né? Uma determinada empresa aqui, da Grande Vitória, e falou assim... e aí eu gostaria que você ensinasse a minha clientela, o meu funcionário a atender esses clientes. Desse né? perfil. Nesse perfil. Aí ele foi me trazendo os conflitos. Aí eu falei, pois é, mas eu estou entendendo que o que você está precisando não é um treinamento de atendimento ao cliente. Você está precisando de um trabalho de consciência e de identificar que o seu público é um público diverso, e que você precisa conhecer cada público desse e adequar a sua comunicação e o seu relacionamento direcionado para esse público. Né? Ele estava com um conflito em relação ao público LGBT, né? LGBTQIAPN+. Ele estava com... APN, mudou de novo o nome? Sim. Gente, meu Deus, já perdi. Eu Pois até agora, ele estava com uma dificuldade... Isso me lembra VPN, que é negócio de computador. Que é o PAN, né? Esse P é de PAN. Ah, tá, entendi. Cada hora é uma coisa diferente. Gente, mas e aí eu digo assim, quando essa pessoa tinha a pessoa não, a equipe tinha essa dificuldade, antes de eu explicar para a pessoa o que é, eu preciso entender qual é o posicionamento dessa empresa em relação a esse público. Né? O próprio posicionamento da empresa já não é adequado. Isso. Se a empresa não considera, né, não entende a particularidade de cada demanda que vem, como é que eu, uma consultora de fora, vou chegar e vou falar assim, olha, você tem que falar assim, assim, assim. Você entende que não é atendimento ao cliente? Então, algumas casinhas atrás, antes ainda de contratar um treinamento. Identificar se a cultura organizacional está adaptada para essa realidade e depois trabalhar o atendimento ao cliente. Exatamente. O treinamento ele vem muito depois. Eu preciso, enquanto empresa... Mas eu gostei dessa abordagem. É uma abordagem que poucos empresários tratam. Ou seja, será que o meu grupo está, na área que eu trabalho, né?
está preparado para vender imóvel, tratando essas pessoas todas de forma igualitária? Mas eles não pensaram isso. Eu estou falando que eu dei Porque eu gostei da Sim, situação, entendeu? sim. Porque às vezes, muitas situações, por exemplo, até você falou uma coisa legal, acessibilidade. Você vai receber um cadeirante. Se eu estou em prédio, vai ter o elevador, né? Vai ter a acessibilidade lá. Os prédios mais antigos não tem, mas os mais novos tem. Mas para entrar dentro das salas da minha empresa, as portas cabem? Porque eu quero treinar a equipe, mas eu não tenho nem. Não consigo. A cadeira nem passa, né? Então, é o antes mesmo, né? Vou analisar o aspecto cultural da empresa para ver se ela está preparada desde a estrutura física, para depois ir para a cultura organizacional, para Sim. depois ir para o atendimento. Então, ó, gente, é uma visão bem diferente da questão da diversidade no que tange é o meio empresarial. Então, ó a dica, hein? Não é só o atendimento ao cliente, que é muito importante e que muita gente não está preparado para isso. Eu pensando aqui rapidamente, os meus clientes, nunca vi ninguém nenhum fazer o trabalho desse tipo, que são pessoas que precisam de atendimentos diferenciados. Sim. Uma pessoa idosa precisa de um atendimento, né? Uma pessoa com cadeirante precisa de outro tipo de atendimento. Não a tratativa, mas assim a forma de você abordar, de você tratar o jeito de você lidar com aquela pessoa. Então, fica a dica aí para vocês. Além disso, Carla, o que acontece? Na cultura da empresa, ela vai precisar trazer luz a tudo isso que talvez no passado, talvez não, né? É praticamente certo de que ela não tinha essas práticas, e aí ela vai começar do zero um processo que a equipe não sabe. Ela vai precisar caminhar em direção a isso, e muitas das vezes você vai encontrar objeções. Você vai encontrar pessoas que têm preconceito, que não acreditam naquilo, e aí existe todo um trabalho que essas pessoas vão precisar trazer, né? E a gente percebe muito isso em loja, né, gente? Tipo, a loja, o atendimento da loja, aquele atendimento balcão. A gente percebe muito os gestos, né? Eu sou muito visual, né? Então, assim, a gente sabe quando a gente entra num local e a pessoa te olha diferente. Uhum. A gente percebe. Vocês, vendedores, que acham que não, mas os clientes percebem. Quando você entra, quando você, por exemplo, quando a gente está vestido assim para trabalho, que a gente está de salto, toda maquiada, aquela coisa toda, a pessoa olha para você, tirando aquele pessoa que já te atende sempre que te conhece, que já te chama pelo nome de apelido. Mas você entra numa loja assim, você é vista de um jeito, se eu entrar igual normal, adoro chinelo de dedo, né? E bolsinha de ladinho. Toda aquariana, Toda ela. aquariana, é isso mesmo. Adoro, eu já sou atendida de outro, né? Mas assim, não é verdade? Então, assim, eu acho que isso é muito importante que você trouxe, que querendo ou não, a gente não pode ter quem quer trabalhar no mercado, que você atende público, precisa entender que tem que ter certas qualificações, tem que ter certas posturas e comportamentos que não é para qualquer pessoa. Independente de religião, Exatamente, de classe exatamente. social, de tudo. Você está atendendo ao público, né? Você está atendendo ao público. Eu já tive um exemplo de uma instituição pública me convidar para fazer um trabalho que os funcionários lá não estavam conseguindo lidar com o nome social. Pessoas trans dentro de um atendimento de saúde, por exemplo. Né? E aí ela quer ser chamada por aquele nome e né? Que não tá, por lei, que não tá com a visão é outra, mas que ela ser chamada daquela. E ela tem direito. E quem visualiza isso, o atendente, ou até quem está no banco de espera junto, mas não consegue acompanhar isso. Assimilar. E aí, o que a pessoa faz? Ela traz um olhar de preconceito, de deboche. De deboche, até pelo despreparo, pelo desconhecimento. Então, o que a gente, enquanto empresa, a gente pode, enquanto consultor, né? Buscar, não cabe a mim, enquanto consultora, você, enquanto empresária, ter preconceito e querer mudar e ficar contra esse processo, porque isso aí tá aí, tá posto. O que a gente vai fazer de fato, atender o que a lei determina, incluir, tratar todo mundo da mesma forma, não é? E trazer essas pessoas. Então, quando me veio essa demanda, aí eu busquei entender e buscar conhecimento nessa área e levar isso daí. E aí o que eu encontro? Pessoas que estão ali cheias de preconceito pelo desconhecimento que têm, né, da causa. E aí, nessa hora, eu preciso entender o que é a cultura organizacional, o que esse empresário quer dessa equipe em relação a esse público.
para poder a gente ir personalizando esse atendimento. E Porque a tratando. lei, ela já é uma Sim, obrigação. aprender a tratar essa diversidade. E eu vi que você colocou uma coisa bem legal para poder tratar isso, que foi um segundo ponto, que são a autenticidade dos relacionamentos. Quando a gente está falando aqui de relacionamento, esse ambiente inclusivo, né, que você colocou aqui. O que você acha que as empresas poderiam fazer para ter esse ambiente inclusivo e de apoio para essa questão da diversidade? Eu entendo o seguinte, que a lei, ela já tem que ser a regra, tá? A gente não tem que O mínimo é achar... aquilo. É o mínimo, tá? Você não está fazendo um favor. Primeiro passo, eu não estou fazendo um favor, eu não estou sendo, como é que se diz, caridosa, né? Acolhendo ali. Não, isso é lei, é obrigatório, a gente precisa ter conhecimento disso, tá? E a partir dessa obrigatoriedade, já que existe, qual é a essência, né, o DNA desse negócio que eu vou trazer de diferencial, né, de vantagem competitiva, de relacional com esse público. Então, quando eu entendo que a minha empresa ela já está atendendo o mínimo, mas que eu também tenho o meu papel social, a minha responsabilidade, né, diante dessa comunidade, como é que eu vou trazer isso? Como é que eu vou imprimir isso trazendo de forma autêntica? Fui clara? Foi, e aí isso é muito complexo, tá, gente? Porque não é tão simples, porque você precisa identificar. Eu acho assim, uma fala muito antiga que tem, e de grandes estudiosos, né, que tem total razão, a empresa é a cara do dono. As pessoas acham que não, mas é. Então, se a pessoa é muito humana, você vê o comportamento das pessoas, os funcionários de um jeito. Se a pessoa é muito conservadora, os funcionários têm o comportamento de outro. Porque aquilo atrai. Se o proprietário é muito ansioso, muito agitado, tipo, né, uma pessoa que eu conheço bem, então assim, quer tudo ao mesmo Não me tempo. veio ninguém à cabeça aqui Também, eu agora. tenho dificuldade de enxergar pessoas assim, mas eu conheço, eu acho que eu conheço algumas. Você percebe na equipe uma coisa, uma energia, assim, meio que aquele choque. Um pouco mais dominante, assim, né? Um choquezinho. Aliás, eu tenho que te mostrar isso meu, que eu tô te devendo te mostrar isso. Mas assim, eu acho que isso pega. Mas é verdade. Então a gente também precisa entender esse desafio desse mundo corporativo, né? Que é a gente tirar do corpo aquela alma que a gente tem e tentar trazer para o corpo uma outra coisa que o mercado exige. Eu não vou mudar a personalidade, mas eu preciso, se quiser ter sucesso empresarial hoje, trazer experiências diferentes para a equipe. E isso é muito difícil, gente. Muito difícil. E eu vi que você colocou isso aqui, né? Colocar esses insights sobre essas questões sociais. O que você me fala disso? Como que as empresas podem fazer isso? Colocar esses insights, essas questões sociais, enfrentamento. Teve uma pessoa que me perguntou, um trabalho que eu até te liguei, perguntou assim, Carla, na realidade minto, foi outra coisa. Eu dei uma entrevista semana passada para uma doutoranda uma doutoranda, né, da tese dela, e ela está escolhendo assim empresárias mulheres de contabilidade pelo país e me ligou. Sei lá, Deus como ela me achou, né? Mas deve ter colocado lá doidas na internet e achou Carla. Pareceu assim, malucas. E aí a primeira pergunta que ela me fez foi: qual é o critério que eu tinha para contratar, para trabalhar a política de contratação de mulheres? Eu falei, nenhum. Competência. Não tem discriminação. Se ela atender às minhas expectativas, eu contrato. Agora, se o homem atender, eu vou contratar ele. Eu não vou. Eu falei, eu lido com técnica. Eu não posso ficar dizendo, não, eu vou abrir uma vaga 30% mulheres. Não, isso é discriminatório. Eu vou abrir uma vaga para tal coisa. Então, assim, não sei se eu tô certo ou errado, mas foi meio no coisa assim, eu já respondi na hora. Falei, hoje eu não tenho critérios para. Ela, quantas mulheres tem na sua empresa? Eu falei, todas. Todas são mulheres. Não, então você já tem uma política. Não, elas são competentes. Falei, eu não tenho uma política direcionada ou criada para contratar mulheres. Eu posso ter uma política que eu estou montando agora de treinamento e socialização da equipe, independente de ser mulher ou homem. A gente está montando isso para fazer durante 6 meses aí na equipe. Mas, assim, uma política de contratar. Eu não tenho uma política. Eu acho que a pergunta tinha que ser diferente. Você tem alguma política diferenciada, alguma coisa discriminatória? Eu diria, não, na cara. Mas eu não consigo Ou clara, definida, eu porque não talvez consigo você não... enxergar uma empresa que tem uma política de contratação de mulheres. Eu não consigo enxergar isso na prática. E eu vi que você trouxe isso aqui, né? Insights dessas questões sociais de grupos minoritários e mulheres. Existem as obrigações legais, você já falou muito bem. Então, toda empresa que tem X funcionários é obrigada a ter acho que é acima de 100 deficiente. Toda empresa, que são processos inclusivos, né? Toda empresa que tem, a partir de X funcionário, é obrigada a ter menor aprendiz. Isso é lei. Então, lei, como ela falou, não vamos discutir, não vamos entrar nesse mérito. Além da lei,
que a gente poderia fazer? Né, desses estádios que você falou, dessas dificuldades, dessas questões sociais que a gente enfrenta. Várias empresas grandes aí já estão se promovendo com todas essas campanhas, De né? desafio social, tudo que a gente enfrenta. Desafio, vou colocar 50% mulher, né? É uma Porque reparação o histórica. SG manda isso, né? Sim, é uma reparação histórica, porque foi esse tempo todo homem conduzindo, homem na direção, homem na política, homem, né, nesses lugares de poder, na comunicação, que isso aqui também é um espaço de poder, Sim, né? sim. Então, a gente, sendo mulher, inclusive, só de a gente estar aqui já é uma conquista e é um espaço que a gente conquistou, a gente chegou e que é papel nosso também acolher novas, trazer, né, outras mulheres para a gente estar nesses ambientes. Então, quando se fala em reparação histórica, é atendendo esse critério, né? Porque se você for olhar empresas, as indústrias mesmo, qual é o quantitativo, né, que existe? E aí existe também uma ideia de que a mulher, ainda existe muito isso, ela não cabe ao papel, né, à função operacional. A mulher... Eu fiz técnico em agrimensura. Mas ela é... Subi e descia com teodolito de Mas morro me conta toda lá, hora. quantas pessoas eram mulheres ali? Assim, eu estudei na escola técnica, né, que hoje é o IFES, né? Sempre teve muito mais homem porque os cursos eram prioritariamente masculinos. Mecânica, metalurgia, mas elétrica. Aí que tá. Olha aí, cursos masculinos. Olha o que estradas, você trouxe na sua fala. Agrimensura. Hoje... O único que era misto era edificações, que é mais ligado à arquitetura e engenharia. Os outros todos, a maioria da turma eram homens. Então, na minha turma, se eu me lembro bem, tem muitos anos, eram 52 alunos, mais ou menos, me lembro bem desse número, e a gente tinha 10 mulheres, mais ou menos. Se formaram as 10, né? A gente até tem grupo, se encontra até hoje, tudo, tem o nosso grupo da escola técnica, mas a gente sempre foi muito respeitada pelos colegas, né? Pelos professores, nem sempre. Deixa que o teodolito fulano leva, porque o teodolito era pesado pra cacete na minha época, né? Que era um monstro. Hoje é um negócio pequenininho desse que o cara leva na mãozinha assim, ó. Praticamente pegava aquela régua, botava aquele troço aí, ia subir aquele morro lá em Vitória. Então era bem pesado. Mas assim, eu me predispus a fazer um curso que eu já sabia, né? Porque eu entrei conhecendo. E tanto que eu tive a oportunidade de mudar para edificações, não mudei. Então eu não tô ali para ser tratada como, né? Uma bonequinha. Uma bonequinha, né? Eu tô ali sabendo. A gente tinha que ir de bota, aqueles ou tênis cano mais alto para poder subir, pegava morro, pegava como é que fala? Barro. Então não é uma coisa que você sabe que é delicada, né? Então não é à toa que o apelido dos meus clientes é negão de saia, que eu sou meio bruta assim, né? Então a minha irmã que eu diga, né? Assim que é a lembrança dela. Por quê? Porque, gente, a gente que lida, e eu vou falar assim, a Gi trouxe um negócio bem legal, porque são experiências que a gente vive, né? Então, eu tenho falado isso nas últimas 2 semanas bem com frequência. Meus clientes são todos homens, porque eu só lido com construtora. Os gerentes e diretores são todos homens em 99%. Não dá para o cara... Eles são mais ríspidos em alguns casos, são de estados diferentes, alguns falam mais alto, porque o cara eleva a voz, assim significa que ele tá gritando comigo. Porque é o jeito. O Rio Grande do Sul é de um jeito. Santa Catarina é de outro. Pô, Espírito Santo é de outro. São Paulo é de outro. Então eu tenho que... Né, o mineiro lá fala baixinho, mas na hora tem que brigar, pum, bate na mesa. Eu bati, esqueci que não pode, desculpa. Tá? Então, sabe aquela coisa assim? Então, a gente tem que se adaptar. Então, esses insights que você trouxe, viver essas experiências, tipo, de eu estar numa reunião, e isso de verdade, e os homens tudo esperando uma ideia, aí eu dou a ideia e ninguém dá atenção. Roda a mesa de novo, o cara fala a mesma coisa que eu falei, homem fala, putz, ideia boa, hein, velho? Antigamente, não é muito antigamente não, vou dizer assim, há uns 2 anos atrás, a gente fica meio chateado, né? A gente fala, porra, a ideia foi minha, né? Mas quando eu começo a desmistificar que o meu objetivo é esse aqui, de ser a valorizada, aquela coisa, e começo a entender que o meu objetivo é dar certo, e com o tempo aquilo acontece, a gente desencana um pouco. Então, vaidade e ego atrapalham muito. Tem aquele objetivo C e A, eu vou fazer um lema, V e S fora, né? Não. Não ao V, né? Vou fazer isso. Que isso tem atrapalhado muito o mercado. E nessas relações que você trouxe, de relacionamento e diversidade, atrapalha pra caramba. Não só mulher como homem. O homem, por não querer ceder,
E a mulher por querer ceder demais, por querer provar que ela tem competência. E ele está com medo também, porque está fugindo um pouco do controle que ele sempre teve. Então, agora, como é que eu vou lidar com isso? Porque é um cenário novo, tanto para nós que estamos buscando, quanto para eles que sempre tiveram essa dominância, vamos dizer assim, né? Esse lugar de poder. E aí, eu vivi uma situação que eu acho que tem relação com isso que você está falando, que bugou a minha cabeça, e eu acho que vai bugar a sua também. Eu estava conduzindo um processo de recrutamento e seleção de uma empresa que queria pessoa para trabalhar no almoxarifado, tá? E dentro dessa perfil, né, desse colaborador, eles queriam que fosse homem. Aí eu falava, por que homem? Aí isso aí é uma questão que a gente precisa perguntar. Por que homem? Por que mulher? Por que jovem? Isso já é algo que está trazendo aí esse olhar da diversidade. Por quê? Jovem, por quê? Mulher, por quê? Sabe? Para a gente entender aí o porquê daqui a gente está nichando essa vaga, né? E aí eles falaram assim, não, porque precisa pegar peso. Eu falei, ok. E aí eu estava nessa mentalidade que você falou ali, que existe um curso ou uma vaga masculina, feminina, mista. Isso é muito dual, né? Muito bom, mal, certo e errado. E eu vejo hoje, né, o comportamento, a dinâmica acontecer de uma maneira diferente. E aí eu entrava as pessoas assim, aí sentou um rapaz e falou assim comigo, eu quero essa vaga aí. Mas eu via na postura dele, no corpo dele, no olhar, nas respostas, que ele não tinha energia, ele não tinha competência, ele não tinha capacidade para estar na vaga. Porque ele não tinha o que a empresa determinou ali. O que se entende de uma vaga masculina? Um homem grande, forte, que segura. Ele não tinha, tá? Não tinha nada daquilo que se esperava ali. Homem, cis, tá ali. Daqui a pouco vem uma candidata chamada Michele. Quando a Michele senta na minha frente, eu falei, gente, que absurdo falar que a Michele não tem condição, sabe? Com experiência, de carregar peso, inclusive. Isso. E você vê na expressão corporal dela, tudo. Quando a gente carrega sofá em casa, o marido não vem ajudar. Não vem. Quando você afasta ele do lugar. Pô, mas é que tá, esse homem que eu vi lá é esse homem que a gente tá vendo aí hoje acontecendo muito mais, né? Esse homem que é muito mais com cara de escritório, aquele cara de apartamento e de controle remoto. Era esse que estava lá pedindo uma vaga. Enquanto a Michele trazia tudo no corpo dela, nas respostas, ela trazia ela se vendeu para mim. E aí eu falei assim, como é que eu coloco ela aqui? Lógico que eu justifiquei, eu botei um relatório para a empresa, né? Tal, mas ali, e eu conto isso nas minhas palestras, né? Que a Michele me fez enxergar que isso que a gente coloca tá por terra, tá posto isso. A gente tem que rever. Mas a pessoa tem que querer, né? Rever, tem que buscar. E ela quer. E aí, Carla, eu enxergo que isso é algo que a gente precisa se posicionar, entender e parar de colocar coisas em caixinhas. Que isso aqui é para homem, isso é para mulher. Até que ponto isso é para homem? Isso é para jovem, isso é para velho? É esse olhar. Velho mais ou menos, porque quem é velho está aposentado. Na verdade, pessoas de mais idade. Que tem-se um desrespeito muito grande por essas coisas. Eu passei por isso recentemente lá no escritório, inclusive, em relação a um cliente que não queria a pessoa que eu tinha contratado porque tinha acima de 50 anos. E não tinha pegada da empresa. Aí, na reunião, eu até falei, é engraçado, mas esse aqui que está do seu lado, quando entrou, também não sabia nada. Tem 20 anos de idade daí. Então, a gente tem que dar tempo ao tempo à pessoa. A pessoa é mais lenta, ela mas se ela quiser, ela vai conseguir. Então, não deu certo por outras questões, mas assim, eu acho que a idade... Eu tenho... se eu for fazer 51 anos, quer dizer que por isso eu não consigo mexer no WhatsApp, eu vou me aprender. Se eu quiser a vaga, eu me adapto. Exatamente. Porque eu tenho que querer. Concordo. Né? Eu acho isso. Agora, se eu não quiser, eu vou lá para fazer por fazer, porque eu acho que a gente tem que querer. O querer, ele é poderoso. Sim. O querer assim, é poderoso. E ainda sobre isso que eu estou falando, eu tenho uma grande empresa que eu atendo que a parte operacional, eu sempre escuto muito essa equipe. E eles já estão bastante conscientes da importância da gente estar colocando as mulheres nesse espaço, né? E aí eles mesmos falaram assim, gente, para de achar que a mulher não dá conta de vir para cá.
tá tudo muito, como é que se diz? Mecanizado. Hoje você tem aí Tudo automatizado. tudo, sabe? A tecnologia está a nosso favor e nem nós, homens, estamos carregando esse peso todo. Eu estou falando dessa Sim. empresa específica, tá? Por que a mulher não daria conta disso daqui? Então, eles mesmos questionaram isso daí, tá? Mas em relação a essa, por exemplo, esse exemplo que você deu de vaga, se você fosse uma outra situação, teria existe, vou mudar a pergunta. Existe alguma situação onde você coloca no processo para priorizar mulheres ou não? Você vai priorizar a vaga. As qualificações e competências necessárias. Tipo a pergunta que eu recebi: qual o critério que você tem hoje para a questão de inserir mulheres dentro da sua empresa? Essa pergunta que eu recebi, existe resposta para ela? Ou eu trabalho numa empresa que presta serviço, ou que vende mercadoria. Sei lá qual é a atividade da empresa, como você passou por essa daí que você estava recrutando a questão do almoxarifado. Existe você dizer que você está preparando a empresa, que características essa empresa tem, não sei se eu estou querendo te botar numa saia justa, para poder, esse processo, priorizar mulheres, inserir mulheres. Eu não sei se essa pergunta tem resposta que foi feita para mim. Eu acho que ela não deveria ter. Na verdade, eu acho que a gente tem que priorizar as pessoas que queiram. E eu acho que a mulher ela é muito Você quer ver um sagaz. exemplo, Carla? Hoje é proibido fazer esse tipo de pergunta, tá? Então, Eu pergunto que isso eu... tá Não. Eu vou te falar aqui pra... quais são as perguntas que são proibidas de fazer, mas que eu já recebi essas perguntas, tá? Em processo seletivo. Como você lida com a sua menstruação, né? Que isso, gente? Já recebi essa pergunta. Não menstruo Você mais. tem Você vai tensão perguntar por que que pré-menstrual? é o problema meu, Você dá tem, licença. você tem tensão pré-menstrual? Essa eu passaria também, Essa é uma não. pergunta. Aí outra. Não, mas aí é que tá. Mesmo que você não tenha, inclusive a minha resposta foi essa, porque nessa época eu estava engatando com anticoncepcional, eu não sabia nem o que era menstruar mais. Aí também perdi controle do meu corpo, né? Não sabia mais, não me conhecia mais, ainda, aliás. E aí a outra pergunta: você tem filhos? Com quem fica? Olha, Que isso, gente? essas perguntas são perguntas que um homem, por exemplo, não recebe. Por quê? Porque já entende que Tá vendo? a A da mulher... Cássia é padrão, viu? Você tem filha para homem, para mulher. Qualquer um responde. Sim, você tem filho é uma coisa, mas o homem, dificilmente você vai perguntar assim, se o seu filho passar mal, com quem você vai deixar? Essa pergunta não é feita para o Mas eu vou homem. te dizer por quê. Sim, Porque é cultural. sim. Na realidade, quem leva o filho no médico? A mãe. Quem vai nas reuniões de escola? A mãe. Quem pega o filho na escola? A mãe. Entendeu? Quem sai correndo, se usando para Mas poder você resolver o problema? entendeu? A mãe. Então, é uma questão. A gente precisa entender. Por isso que eu falo. A gente tem que desmistificar algumas coisas. Por que é cultural? Desde que o mundo é mundo, a mulher toma conta da Ela casa. está no lugar de cuidado. Isso, ela cuida. Ela sempre vai ser cuidadora. Cuidadora do filho, cuidadora da casa, cuidadora do marido, cuidadora dos pais. Ela tem essa visão. Tem poucos anos que isso mudou. E isso é no mundo inteiro, não é Brasil. E aí a gente tem, no Brasil a gente vota tem menos de 100 anos. Sim. Né? No Brasil, e isso é mundo todo. No mundo inteiro tem países do mundo que as mulheres nem podem trabalhar ainda. Singapura, por exemplo, que eu fui no passado no seminário, tem um monte de restrição para mulher, para um monte de coisa Sim. ainda. Então, gente, não é assim, a gente está muito avançado em relação a muitos países pelo mundo afora, mas a gente é muito conservador em algumas coisas ainda. Sim. Né? E esse tipo de pergunta, ela chega a ser ofensiva. E daí? E daí? As perguntas que me foram feitas Sim, e que e foram daí? feitas para várias mulheres, Isso, sim, daí. esse entendimento já coloca a empresa dentro da lei e começando a trilhar esse caminho, sabe? Por quê? Porque quando eu opto por um homem, está incluso ali nesse pacote um monte de questão que recorta a mulher nesse lugar de cuidado. Aí eu concordo com você, entendeu? Porque você criou dentro da entrevista, dentro da seleção, perguntas que acabam tirando alguns tipos de mulheres do processo ativo. Aí tudo bem, o inverso não. Aí eu concordo com Como você. assim o inverso não? Você abrir a seleção especificamente para mulher. Você abre a seleção e trata ambos sexos iguais. Para qualquer pergunta. Ah, tá. Quando você faz isso, já é um processo que aquela empresa quer equiparar, tá? Ela tem uma intenção naquilo. Não, eu quero equiparar, eu não quero mais deixar
10% mulher em liderança e 90% homens. Então, a intenção dela é elevar o número de mulheres na gestão. Forma. Então, eu estou com essa linha de raciocínio, com essa política de recrutamento e seleção. Isso é uma questão. Perfeito. Agora, o que eu estou trazendo para você é outra. O que eu estou trazendo aqui agora, num processo de seleção, quando eu coloco um homem como um lugar, não, ali vai facilitar mais o meu processo. Você percebe que dentro desse olhar de facilitar, tem um monte de detalhe aqui que eu fui trazendo para você. Sim. Alguns deles que não são... Está implícito que eu estou discriminando. Já está no pacote, Sim. porque a gente vai trazer isso. E mesmo eu, por exemplo, sendo uma mulher que não tem filhos, tá? Que não é casada, eu tô dentro de um perfil de mulheres aí que eu não posso dizer que é de privilégio, mas que eu não trago essa bagagem que as empresas você não traz essa bagagem que normalmente as mulheres têm. E que a empresa, no caso, está negando aí, negando, né? E lógico, de uma maneira, hoje, de uma forma muito implícita, ela vai ter que esconder isso daí, não pode, né? Deixar isso claro. Mas você mesmo sabe que assim, eu tive uma experiência bem interessante, porque assim, lidar com o gestor, a gente ouve essas frases. Porque você sabe, né, Carla? Mulher todo mês é um problema, toda hora é uma situação. Pois é, né, filho? Você é casado, não é? Eu falo com os meus clientes, você é casado. Quem cuida dos seus filhos? Tá. Você podia levar eles na escola de vez em quando pra você ver o trabalho que dá. Porque, gente, se a pessoa tá produzindo, né? Eu fiz o podcast na semana anterior, que a gente tava falando disso, que mal tem, né? Agora, você colocou um ponto aqui interessante, seguindo a nossa linha aqui de raciocínio, que foi estratégias práticas para essa mudança, né? Como é que a gente pode mudar, né? Na prática, as ações dessas empresas, desses líderes, para que a gente tenha uma diversidade, uma comunicação, um relacionamento mais adequado às políticas de ESG, né? Que a gente, quando vai em evento, a gente ouve muito se acontecesse e tal, e a gente não consegue trazer muitas vezes aquilo para a prática, né? Como que a gente faz para mudar isso? Então, a gente tirar, por exemplo, um grande ponto, como diz agora, está falando para caramba, mindset. Essa mentalidade de que a mulher está no cuidado, o homem é o provedor. A mulher é a acolhedora, ela já veio para gestar, ela tem esse papel social de colocar pessoas no mundo. O homem tá de cuidar do sustento e tal. Isso tudo a gente vem trazendo, pelo menos a nossa cultura aqui é vista dessa forma, né? Mas agora a gente está vivendo tempos que a Michelle está provando aí para nós. Que ela pode ser cuidado, mas ela também pode ser força. Então, é muito associado... E por que não uma força com uma certa delicadeza? A gente pode ter um equilíbrio disso. Que você trata diferente os funcionários. Assim como, Carla, precisa também do homem ter esse lugar de cuidado. Você entende? Ele não pode ficar só nesse lugar de força e colocar só na mão da mulher esse papel de cuidado, de acolhimento. Então, a gente vê aí que não é uma questão de gênero. Sim. É uma questão comportamental e que nós precisamos desenvolver. Nós precisamos, enquanto seres humanos, desenvolver essas habilidades independente de gênero. Exatamente. Não é porque eu sou mulher que eu tenho que ser delicada, fina, até porque eu não sou. Olha só, uma pessoa que chega gesticulando, arregalando o olho, abrindo boca, falando alto e grosso, desse jeito. Dando gargalhada. Não pode. Não é muito sutil. Só o meu cabelo e o seu já tá falando o tipo de personalidade que a gente tem. Verdade. Né? Já fala. Eu tive uma entrevista aqui no podcast que ela falou isso. Ela olhou, era sobre marketing e tipo imagem. Quando ela olhou assim, esse cabelo seu simboliza, eu falei, não fala não. Melhor não. Mas olha só, né? Já fala sobre a nossa personalidade. Então, é ficar esperando muito do outro, é colocar as pessoas dentro de caixinha. Então, primeiro, mudar essa mentalidade aí de que eu espero da mulher isso e do homem aquilo. Sabe? Porque aí a gente continua reproduzindo. Mas você sabe que até a gente fala isso, né? Você tá falando, lembrei de uma coisa. Semana passada, acho que foi na quarta, a gente teve a live Papo Té e Confraria. Você já participou dela? Não. A gente bebe vinho, não? Você não, bebe vinho? Já quero. Você bebe vinho? Por que não chama? Então vou te chamar. Agora é a hora. Tá vendo? Olha o compromisso. A gente, quando se compromete assim, gravando, é complicado. Mas essa live, ela é muito legal, que sou eu mais duas meninas, né? Duas amigas. Nós nos tornamos amigas. As nossas empresas são totalmente independentes, tudo diferente, mas a gente criou... Eu tenho essa coisa de dar aula, de sempre dar palestra, curso, e o podcast também.
E a gente falou, vamos fazer uma live. Começou numa brincadeira, né? Como tudo que a gente sempre começa a ver que a gente faz para divertimento, começou numa brincadeira, onde a gente vai beber vinho. E aí a gente criou o nome Papo Tá e Confraria, chamamos pessoas igual aqui, né? Só que agora a gente mudou o formato, é meio estilo meio podcast, assim. Antes era só bebendo vinho sentadinho nas banquetas. Mudou um pouco, agora é mesa, aquela coisa. E aí, olha como a gente mesmo, mulher, fala isso. Na live passada, que foi semana passada, a gente teve um convidado, o Nemer, né, advogado trabalhista, que o assunto foi burnout nas empresas, né? E os riscos trabalhistas recorrentes disso, e foi super legal, assim. E aí, numa certa hora, quando ele estava tratando do assunto, a Tatá virou e falou bem assim, mas é porque a gente é mulher? A gente também, tipo assim, o que que ela falou? Que eu tava dizendo na hora, foi uma fala minha, ela falou, mas é porque a gente é mulher. Porque eu falei assim, eu consigo perceber, quando eu chego na minha empresa e até na empresa do cliente, como aconteceu esse mês passado agora, que foi uma empresa de um cliente meu, Ilhéus, e eu falei bem assim, ó, fulano não tá bem, eu acho, hein, cliente? No primeiro dia que eu tava na empresa. Aí eu consigo perceber quando eu chego no ambiente as pessoas não estão bem, quando eu as conheço um pouquinho, não é uma convivência. E aí a Tatá virou e falou, mas é porque a gente é mulher e a gente é mais sensitiva. Eu não sei se é porque a gente é mulher. Será que é porque a gente observa mais? Porque eu sou muito observadora de comportamentos, olhares, gestos, né? Eu acho que isso as pessoas não perceberam ainda, mas os comportamentos dizem muito do que como a gente está, o que a gente é, o que a gente tem capacidade de fazer. Então, eu não sei se é porque é mulher. Eu não sou da área da medicina, da É, área da coisa, para poder, da área de psicologia, para entender se tem a ver, né? Mas eu acho que a gente pode melhorar isso também nos homens, para eles poderem sair desse papel de você força. está entrando num assunto que eu amo, que inclusive tem um livro chamado Liderança Shakti. Tá? Ele é um livro que é uma tradução. A Maria Silva, inclusive, eu tive a oportunidade, ela traduziu esse livro, né? Ela me deu um atendimento falando sobre essa liderança Shakti, que é o quê? A liderança feminina. É da gente equilibrar, usando até o termo que você usou, os valores masculinos e femininos. E quando eu falo de valor masculino e feminino, eu não estou falando de valores de mulher e Sim, de homem. sim, Eu estou falando de que eu tenho o meu lado masculino e feminino, assim como você tem, sim. todos nós aqui temos, né? Então, será que às vezes você conseguiu algo, alcançou vários resultados na carreira, porque você. Aí fala, eu me masculinizei muito. Muitas mulheres falam isso. Por quê? Porque ela de fato, trabalhou valores como comunicação, foco, né? É, Objetivo, meta. e que é algo bem de valor masculino. Sim, E, por outro lado, ela desceu o relacional, o acolhimento, o cuidado, que é valor feminino, né? E isso não faz dela mais ou menos mulher ou sim. menos nada disso, tá? Não, não tem relação nenhuma com sexualidade, é porque as pessoas confundem. Aí acha o seguinte: ela não pode ter esse comportamento porque é mulher, e é esse lugar que a gente deveria estar ajustando. Não é uma questão de gênero, é uma Sim. questão de eu Mas identificar você não concorda que eu posso trazer o comportamental. homem para isso E também? Posso trabalhar isso esse nele. homem precisa trabalhar o cuidado, trabalhar a intuição. E, às vezes, quando esse homem consegue ter essa sensibilidade, por exemplo, um artista, né, ele traz isso, sei não, hein? Ele é tão educadinho, né? Então, aí já vai... É meio frescalhado, Isso. né? Ai, não, ele não me passa, assim, uma ideia viril, másculo. Por quê? Porque ele está com o masculino dele trabalhado, né? E aí veio essa questão da intuição e tal Sim, que você é isso, trouxe aí. intuição. Não é nem sensibilidade, é intuição. E eu acho que a gente também pode trabalhar no homem coisas necessárias para ele Como ser um bom podemos trabalhar no gestor. nosso masculino Sim, também. Porque sim. se a mulher também ficar toda nessa do que se Menininha, espera toda dela, fresquinha. como é que ela vai atuar nesse ambiente, nessa cultura que a gente vive hoje? E a gente tá muito. Não vou dizer a gente porque eu não me enquadro, né? E aí a gente pode dizer quando a gente não se enquadra também, por que não? Isso é muito sensível, não pode falar nada, não pode, esse mundo todo cheio de mimimi, tudo que você fala a pessoa se ofende, ai que inferno. Você fala uma coisa com a pessoa, ai você quer. Eu falei, gente, eu só falei isso, eu não tenho paciência, mas eu tava no outro. Pô, ligado, lidar só com o consultor, a gente fica meio bruto, tô te falando. Mas Sim. eu também sem paciência, mas não sou só eu não, tá? Várias pessoas também, porque tem hora, gente, que pelo amor de Deus, né? Então você fala qualquer coisa, a pessoa, não, mas não, gente, não tende, por isso que eu falo. Isso aqui, ó. Isso aqui é muito bom. Mas para lidar com gente, não. Porque escrever uma frase no WhatsApp, num e-mail,
E a pessoa do outro lado, e eu tive um embate com uma cliente essa semana por isso. Eu achei que ela tratou mal o contador dela, que ela foi muito agressiva na resposta do e-mail. E eu fui lá no WhatsApp do grupo e escrevi, poxa, vamos ter cuidado com o que a gente fala, eu achei isso. Ela, não, eu fui normal. Não. Pra quem escreve, você tá sendo normal, mas pra quem lê, não, pô. Pra quem lê, não. Então, se eu lesse essa frase, seria esse intuito? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Olha, essa Então, palavra sua é fortíssima. E ela é ligada a quem? Ao feminino. Mas, Cuidado, tá vendo? olha o que eu tô te falando. Aham. A gente está falando de relações sociais, ESG, né? A gente está falando de diversidade. Uhum. Vamos pensar também em tratamento, né? Que é uma coisa que você colocou, relacionamento, né? Relacionamento. Então, essa questão de WhatsApp o tempo inteiro, e eu vou dizer, tá tão comum, e eu me sinto até um pouco excluída que agora as perguntas pessoas assim, você tem certeza que quer que passe e-mail, Carla? Quero, gente, porque eu recebo 1.000 WhatsApp por dia. Não é só o seu. Então, se é um assunto sério, me passa no e-mail, porque eu recebo muitos, eu não recebo um. Eu tenho 200 grupos, né? Só de cliente tem o quê? 30, Karina? Sei lá, 20? E é uma Né? pessoa que responde, tá? Pensa Não, numa mulher que responde. não, mas pensa, se é um assunto, Adoro a pessoa que responde. mas se é um assunto Olha sério, isso. você concorda? Eu vou mandar um e-mail que é Ah, para formalizar, para que eu não perca aquilo, porque naquele grupo passa 1.000 mensagens, eu tô em reunião, eu tô gravando, tô só, sabe? Então vamos é aquele negócio, é engajar mais, uhum. né? Engajar é falar, gente, vamos pegar o telefone e vamos ligar. Às vezes eu falo com a Karina, eu falo, liga. Pô, ligar não mata, gente. Não vai matar ninguém, né? Acho que a gente podia trabalhar nesse jeito também. Comunicação, relacionamento, engajamento. Engajamento pode ser uma coisa mais pessoal. A gente já está num mundo tão online, né? Acho que a pessoalidade faz uma diferença, né? Por isso que eu gosto dos nossos cafés da manhã no escritório, nossas saidinhas de almoço. Você falou um pouquinho sobre responsabilidade social também, que também é uma questão do ESG, né? Que fala um pouco das práticas que as empresas desenvolvem aí das comunidades locais. Fala um pouquinho sobre isso, Gil. O que você acha que a gente pode contribuir, que é uma coisa muito legal, e eu queria que você expressasse, não sei nem o que ela vai falar, mas que prestem atenção no que ela vai falar, porque todas as nossas empresas convivem em algum meio social. Se dentro do meio que se dentro da sociedade que você está vendo ali, você não consegue contribuir com alguma coisa para melhorar ela, contribui em outra, né, que seja perto. Eu vou passar a palavra para ela, mas assim, isso é muito importante, gente, porque poucas ações fazem muita diferença para muitas pessoas. A gente está num momento agora que isso está muito em voga, né? Como que isso está sendo discutido e vamos edital, um monte de empresa abrindo, né, aberturas com a comunidade, mas ao mesmo tempo isso ainda está pouco em função do tanto de gente precisando, de comunidade passando por situações e empresa com recurso, com interesse de colocar à disposição. Eu acho que ainda precisa dar um match, né? Haver uma comunicação. Então, eu acredito que o primeiro passo, olhando dentro de casa, qual é a minha comunidade, né? Aí falando de uma empresa pequena, né, aqui, ou uma média, do meu entorno. Em que comunidade eu faço parte? E entender aquele ambiente ali são para essas pessoas que o meu negócio está atendendo, são essas pessoas que estão atuando aqui comigo, ou vem gente de fora. Então, fazer essas perguntas, eu já começo a entender quem eu sou nessa comunidade e para essa comunidade, né? De que maneira eu posso ser útil? Então, eu vejo as empresas ainda muito focadas em lucro, e eu sei que essa é o porquê também dela existir, mas o que mais? O que pode ir além? Né? De identificar nesse ambiente e ser útil e, de repente, ter, sim, um canal de portas abertas aí, né? De considerar demandas que venham de fora, né? Essa relação. Nas contratações, priorizar a pessoa da comunidade, né? Tem muita coisa que você pode fazer, mas eu queria fazer uma observação em relação ao que a Gi falou. Tem muito incentivo fiscal para você, empresário, que você pode usar, que você pode pegar parte da sua parcela de tributo e dedicar àquela comunidade, às vezes você nem sabe. O nosso estado, por exemplo, o Espírito Santo, tem a LIC agora, maravilhosa, tem incentivo à área de esporte, maravilhoso. A gente tem, para vocês terem uma ideia, a cultura e o esporte tira muita gente de situações ruins, como droga, né, como crime, e
a cultura, ela tem um papel fundamental para isso. 3% do nosso PIB é cultura. Eu tô falando de bilhões de reais. E 3% desse PIB pode ser é muito dinheiro que de repente não está caindo nas mãos que poderia cair, né? Então, ficou-se uma imagem muito ruim dessa questão de lei do Rouanet por questões políticas, e no entanto ela é tão boa. Eu, por exemplo, eu tenho um livro pronto, né? Só esperando terminar meu mestrado de contabilidade imobiliária. Pô, a lei Rouanet e outras legislações podem ajudar na publicação desse livro, né? Exatamente. Então, podem financiar a publicação desse livro. Inclusive, em vez de ser vendido, ser gratuito. Tipo, vamos financiar tudo para poder ser. E a empresa tem recurso. Mas ela não tira o recurso dela e me dá. Ela pega aquele imposto que ela ia pagar, que o governo do estado falou: olha, X% desse tributo você pode destinar para um projeto. Então, a gente tem muita coisa legal que a gente pode usar para melhorar a nossa comunidade onde a gente está em trabalho. E Onde a para gente isso, trabalha. Carla, eu entendo que a gente pode começar a abrir mais escuta. Eu até falei sobre isso no podcast passado e vou falar aqui, abrir um pouco as nossas portas. Será que tem alguém hoje da sua equipe que poderia ter um momento desse com a comunidade? Eu, por exemplo, estou como produtora de um projeto, tá? E eu estou experimentando. Você está produzindo também? Meu Tô. Eu Deus, vou te contar depois aqui no almoço, nosso almoço você vai um programa contar. de TV, né? E aí eu estou buscando empresas e eu fico vendo assim, como é que é o canal de comunicação das empresas, porque aqui, no caso, eu estou num lugar de comunidade. Sim. Né? Tá aberto esse canal? É difícil, sabe? Sim, eu tive uma reunião com o secretário de Cultura. Ele esteve aqui, né, Karina, fazendo podcast. Eu tive uma reunião com o secretário de Cultura, da Marciano Estado, né? Ali que é para quem recolhe ICMS. E a gente teve uma reunião com ele e com uma média de 10 produtores. Fui provocada por um produtor. Essa reunião foi lá no CRC. Na realidade, o Daniel, acho que a Daniela me procurou. Daniel Edson me procurou e a gente foi para o CRC e fomos fazer essa reunião das dificuldades. E uma coisa que eles comentaram lá, às vezes o recurso sempre cai nos grandes produtores. E tem muito projeto legal. Tem muito projeto gente. pequeno de comunidades, como grupos de dança. Eles citaram. Contador de história, gente que escreve sim. livro de Itapuã, você tem aqui dentro Então, de muito Praia da legal. Costa. E isso tudo faz parte aí do nosso desenvolvimento, do nosso social, que está dentro das nossas políticas de ESG. Como é que está esse olhar, então, dessa empresa para quem está ali perto dela? Não fica esperando vir lá de fora ou de quem está grande, mas quem está ali todo dia passando na frente da sua porta. Né? Ou até quem está dentro da sua empresa, de alguma forma a família dessa pessoa, como que essa pessoa... porque o funcionário, é importante a gente gerar um pertencimento, eu pertenço a esse grupo, e por quê? O que essa empresa tem de gostoso, de interessante, para eu querer fazer parte dela? E aí, isso daí é o diferencial da empresa, quando ela promove esse senso, né? O envolvimento, e isso gera engajamento. Perfeito, Gi. Pra gente terminar, que tá, a gente fica falando, a gente nem parece que já passou quase uma hora, gente. Bastante, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão que você já comentou em algum momento, mas sobre mais diversidade. Vamos falar um pouquinho sobre essa cultura empresarial inclusiva e equitativa, que também faz parte do ESG, né? Como é que as empresas podem construir isso, essas políticas empresariais dentro das suas empresas e das suas organizações, por menores que sejam? Tá. Quando a gente fala em equidade, a gente não está falando em igualdade, a gente está falando de um critério de justiça. Né? Então, às vezes, não adianta eu querer falar assim, mas sou mulher, então eu sei o que você está falando. Não. No seu lugar aí a gente precisa se entender, né? Quem sou eu nessa comunidade, nesse ambiente onde eu interajo, e quais foram as oportunidades que eu tive. Né? Tem alguns filmes até passando nas redes sociais mostrando isso daí. Não sei se você já assistiu um grupo assim, e de pé, aí falava sempre um passo à frente quando você já vivenciou essa situação. Aí a pessoa fala assim, já passou por preconceito na escola. Aí a pessoa vai andando. Todo mundo. Já passou. Todo mundo. Aí vai, quem nunca, né? Bem, pelo menos os de 40, dos 50 para trás, todos. Pois é, mas aí, por exemplo, o preconceito que você passou talvez seja diferente do que eu, do que, sabe? E aí a gente vai se entendendo dentro dessas perguntas, quem sou eu, quais são as dificuldades, os comportamentos decorrentes disso, né? E quais são os privilégios que eu tenho em relação a um grupo, né, que foi andou mais do que eu.
né? Então, isso a questão, mais, né? a questão da equidade, ela vem para mostrar, e é justamente aí que está aquilo que você falou, de estar dando... botarem as mulheres na liderança, 50%, e equiparar, né, aos homens, não é uma questão de se tornar igual, mas é de se fazer justiça social. Né? O ONU está atrás disso daí, de trabalhar a justiça social. Então, é em cima disso que a ESG vem trazendo esses questionamentos e reposicionando esses movimentos ambientais e sociais, né? E também a governança. Tudo linkado, porque antes o que se via? Eu preciso ver economicamente se essa empresa tem resultado, se está saudável, mas não considerava os impactos ambientais e sociais que ela estava gerando naquela comunidade ou não. Né? O que eu não consigo que normalmente levar. Esse impacto nas comunidades ele é muito transparente, ele é muito presente nas grandes empresas. Você pegar, por exemplo, uma Vale, olha o quanto de coisa que ela faz ali em Jardim Camburi, né, no entorno. Até do entorno, né? Você pegar um Marceló, mesma coisa. Você pegar uma Aracruz, lá em Aracruz, até por toda aquela rede de comunidades ali, foi por causa dela, né? Quando ela estava no auge. E hoje você pega uma Imetame da vida, né? Então, grandes empresas, é o que eu disse, grandes empresas já estão nesse negócio, né? Essas 3 letrinhas, elas vieram agora, mas é algo que muita gente já faz há muito tempo. Sim. E por que não as pequenas e as médias fazerem isso, também? O convite nosso aqui é esse, Carla. Eu tô dando muita dificuldade de botar isso na cabeça dos meus clientes, muita. Eu tava agora falando aqui, antes de a gente começar, no WhatsApp com um cliente meu que tá em São Paulo. E ele tinha falado comigo para fazer um processo e tal. Eu falei, pô, a gente precisa cuidar das pessoas, mas a gente cuida. A gente faz café da manhã. Você não tá cuidando das pessoas. A gente ouve, não, você não tá... Gente, cuidar das pessoas não é fazer evento social. Né? Então, assim, cuidar das pessoas é cuidar, é de cuidado. Não é de fazer evento, não é de fazer um café só. Isso aí todo mundo hoje em dia faz. Lá no Tasso também tem, uma empresa pequenininha. Toda quinta-feira a Karina vai lá com todo carinho, prepara um cafezinho. Isso não é cuidado. Isso é um pertencimento. A gente se unir todo mundo, o cuidado uma celebração pontual ali. Agora, o cuidado é você conseguir realmente atender algumas expectativas, algumas necessidades que estão ali e que não foram ouvidas. Você quer ver um exemplo? Eu estava na Bahia, falei com você, né? Eu estava também, só estava assim, do lado. E aí eu atendi uma equipe lá que falou assim, Gislene, no passado a nossa empresa, ela dava espaço para nossa família vir aqui na empresa, você acredita? Eu falei, me conta, como é que é isso? Aí ele, nossa, minha esposa, a minha filha adorava conhecer o prédio, aí dava um café pra gente, e aí a gente falava da... Legal isso. Olha... Mas fazia ou não? Aí ele falou que ele queria que voltasse a fazer. Né? E aí ele deu a sugestão. Aí acredito que, de repente, por mudança de gestão e questão como é que se diz? De custo, pode ser que tenha modificado isso. Mas, quando ele falou, o olho brilhava, porque a família cria uma expectativa, e o grupo também, que não participou disso, nossa, eu ia adorar trazer, né? Então, olha como que vai além de um churrasco porque bateu meta ou de um café com a turma, e nem é uma festa de confraternização, não. É um momento família, digamos. E aí a sua esposa vai vir, ela vai contar um pouco da história dela, a gente vai ouvir, vai fazer um círculo das esposas, ela vai conhecer, vai ter as crianças. Então, assim, isso é... A gente pode tornar isso com conteúdo, né? Que as pessoas, elas querem, de repente, elas acham que o objetivo é um. Você tá falando da minha cabeça. Eu sei, porque eu fiquei assim quando eu ouvi ele falando. Não, mas é porque assim, você pode trazer com conteúdo. Tipo, você traz a família. Aí você pega o momento das esposas, põe todas numa sala e faz uma atividade com elas. E de repente já traz pra dentro da empresa. Porque, gente, quando eu comecei a estudar essa coisa humana, eu fiz mestrado em engenharia de produção, a gente vê muito, né? Vê muito esse aspecto, né? E o que eu tô fazendo agora é em consultoria. Você trazer essas mulheres para dentro do local e fazer dinâmica com elas para envolver elas no trabalho do marido ou dela mesma, né? Você tá vendo como que a empresa já conseguiu aí humanizar, falar... Você consegue fazer um trabalho muito além. E produzir para benefício dela também. Não, e as pessoas felizes, elas trabalham melhor. Elas trabalham melhor e ainda tem uma outra situação. Olha, essa dinâmica você consegue mapear o funcionário, questões onde a mulher e a família vai
participar da situação, né, desse funcionário junto à empresa. A empresa consegue também mapear questões que a comunidade lá fora, a partir do momento que eu escuto essa mulher, olha, essa comunidade precisa disso, disso, disso. Falta isso, isso, isso. Eu legal. posso, eu tenho recurso, eu tenho condições de estar encaminhando isso daqui, que eu não sabia que essa demanda existe lá fora. Tá vendo como que são vários insights que vão vindo? Esse monte de insights, você vê, numa pequena reunião, talvez de 1 ou 2 horas, você consegue Você ter botou um retorno. coffee break ali com 20 mulheres, né? Com as Crianças, aí crianças. bota uma recreação ali, ou então bota elas também participando, por que não? Uma roda de diálogos, Faz uma de roda de conversas empreendedorismo significativas. infantil. Vamos desenvolver o empreendedorismo Aí, do seu filho. Você quer ver uma coisa que vem muito, Carla? Eu vivo falando isso com as empresas. Uma coisa que vem demais. Educação financeira. O funcionário precisa de educação financeira. Porque todas as férias que ele volta, ele nunca sabe por que aquilo está daquele jeito e tal. E aí, se a gente consegue trazer educação financeira, a questão até trabalhista, ele já está mais ali. Tive uma posicionada. Brilhou uma ideia aqui na minha cabeça. Anota e tamo junto. Não, já brilhou, mas vou anotar em código para ela não entender. Poxa, me deixa fazer parte desse projeto, gente. Me brilhou uma ideia aqui, porque você sabe, né, gente? A gente agrega valor no nosso trabalho, agregando, né, coisas para os nossos clientes. Exatamente. Já me brilhou uma ideia aqui. Nossa, que bom. Bem, estamos chegando ao nosso finalmente, infelizmente. Sniff, né? Depois você pede pro menino botar o sniff assim, o bichinho do lado chorando. Aí você... O emojizinho. O emoji. Mas, nossa, que bom ter você aqui, né? Trazendo tudo isso que a Gi falou de diversidade, comunicação, relacionamento. Tudo isso está vinculado nas políticas de ESG, que está, assim, no momento no mercado. Não é uma moda, né? É algo hoje que, por exemplo, para você ter incentivo fiscal no Espírito Santo, já está se usando, Raquel Freixo já veio aqui falar muito disso, já está se usando políticas de ESG para as empresas, para você ter benefício, né? Então, se não vai para um lado, vai para o outro, né? Eu não faço porque eu quero, mas eu faço porque eu tenho ganho, né? Então, já está se usando muito isso. Os bancos estão dando melhores taxas para quem tem políticas de ESG. Os fornecedores estão dando melhores condições para quem tem políticas de ESG, porque isso é um pacto global, né? Então, a gente tem metas para 2030 e 2050. Então, a Gi trouxe uma nova forma de você aplicar a ESG dentro da sua empresa, usando toda a parte aí social, relacionamento, isso de forma bem evidente. Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Agradeço. Vou passar para você fazer suas considerações finais agora para o nosso público ali. Pois é, vou fechar de uma maneira agradecendo também a oportunidade e dizendo o seguinte, que é possível viver esse lado social de verdade, sem querer só cumprir tabela, só eu preciso entender a parte teórica e explicar de uma maneira bonita o que é o social, o impacto social, a responsabilidade social, aí vai usando esse monte de palavra, mas na prática não existe. Ok, eu sei a teoria, mas eu também sei colocar em prática e é possível. É você juntando ali, ó, com a sua comunidade, ouvindo as pessoas que estão dentro, ouvindo. Quem está junto de você é ator de transformação, né? É agente de transformação. Então, acredite que essas pessoas estão disponíveis, porque esse senso colaborativo, isso é intrínseco do ser humano. A questão é que a gente, por viver numa cultura competitiva, como a gente colocou aqui, a gente se esqueceu desses valores, mas a partir de treinamento, de trabalho que é feito, a gente consegue promover isso sim, tanto dentro, né, com a sua clientela interna, quanto fora. Mas precisa primeiro vir de você, esse entendimento e essa disponibilidade. E aí é contar com facilitadores desse processo, né, Carla? Exatamente, isso aí. Aproveitando os facilitadores, passa suas redes sociais aí, Gi, pra gente. Gislene Ataide, o meu Instagram. Eu também estou no TikTok, estou meio parada lá, mas agora a Carla me incentivou, vou dar uma ativada no LinkedIn também, Gislene Ataide, e em breve montando, já estou no caminho de fazer o meu canal no YouTube, então vocês já podem me acompanhar também lá, Gislene Ataide, no YouTube, levando conteúdo audiovisual. Ah, muito bem. Enquanto ela não faz o canal dela, você continua acompanhando ela no nosso, tá? Fazer um marketing aqui. Muito bom, lógico, então, gente, adoro. A gente volta na próxima semana com mais podcast Taço Conta, com mais novidades para vocês. Não deixe de curtir nossas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, ouvindo no carro, né? Porque é sempre bom a gente ter conhecimento. E YouTube, que a Gi já tá lá. A gente volta mais já.